Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade à nossa revisão e já trabalhando o assunto pré-história, que faz referência à unidade 2 do livro didático de vocês, podemos dizer que a pré-história ela foi o período mais longo da história humana, pois durou cerca de 5 milhões de anos. Foi nesse período, pessoal, que surgiram os primeiros hominídeos. É importante a gente deixar claro que os homens eles pertencem a uma grande família chamada Hominidae, que também é composta por outros ancestrais ou primatas. Podem ser os orangotangos, os gorilas ou os chimpanzés. Mas isso não quer dizer que eles sejam descendentes dos macacos. Eles apenas pertencem a uma mesma espécie. Tranquilo? Então, gente, a pré-história ela foi dividida em dois outros períodos: a Idade da Pedra Lascada e a Idade da Pedra Polida. Tá bom? Eu coloquei aqui uma imagem dos seres humanos desde o início da humanidade até os dias atuais, certo? Onde mostram aqui os australopitecos, que foram os primeiros, e o Homo sapiens, o homem dotado da inteligência, o homem atual, contemporâneo. Agora falando um pouco sobre o período paleolítico, que foi o primeiro período da pré-história, o mais longo, por sinal, pois durou cerca de 4,5 milhões de anos. Né? Ele é assim chamado porque os homens utilizavam objetos feitos de pedra. Pode observar na imagem alguns artefatos feitos de pedra que até hoje são preservados em um museu da Catalunha, na Espanha, tá bom? Então, gente, além disso, é importante a gente enfatizar que foi também nesse período que surgiram, como nós vimos anteriormente, os primeiros ancestrais do homem, tá certo? Vamos à parte fundamental, né, do assunto, que são as principais características do período paleolítico. A primeira delas é a seguinte: os homens eram nômades, ou seja, os homens não tinham moradia fixa, beleza? Eles eram caçadores e coletores. Lembrando, pessoal, que quando os historiadores, eles falam homens, eles se referem tanto às pessoas do sexo ou do gênero feminino quanto do gênero masculino, tá bom? Então, eles eram caçadores e coletores, estabeleciam-se em locais protegidos, como em cavernas, aprenderam a utilizar e a controlar o fogo, criaram as primeiras manifestações artísticas, como vocês viram na disciplina de arte, a pintura rupestre, tá bom? A propriedade era coletiva, ou seja, viviam em bandos ou em grupos. O chefe sempre era o mais velho e eles também estabeleceram a divisão social do trabalho, ou seja, homens e mulheres passaram a ter cada um suas funções pré-determinadas. Nesse caso, cabia aos homens o trabalho da caça e da pesca e à mulher, pelo menos por enquanto, a coleta de frutos. Por isso que, segundo os historiadores, foram elas quem descobriram a agricultura. Eu coloquei aqui uma imagem do homem do Paleolítico. Observem aí as transformações que aconteceram ao longo do tempo, certo? Aí na pré-história, que vai desde do homem australopiteco até o Homo sapiens, ou neandertal, por enquanto, que era aquele que vivia praticamente nas cavernas para se proteger de alguns animais ou até mesmo do frio, certo? Observem aqui que o Homo erectus, ele já tinha o manuseio do fogo, né? Ele já sabia utilizar e controlar o fogo, bem como realizar outras atividades. Agora falando sobre o Mesolítico, que é o período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, nesse período, pessoal, os homens passaram a utilizar o arco e flecha, utensílios de argila. Alguns grupos já começaram a se
a se fixar em algum local, certo? Houve também o desenvolvimento da arte rupestre, como eu já falei anteriormente, e vocês podem perceber que foram justamente as modificações que aconteceram ao longo da história que refletiram em novos hábitos dos homens, tá bom? Deixa eu passar aqui. Mesolítico, como eu já falei, algumas características como a utilização, né, de mantimentos para guardar alimentos, a utilização aqui do arco e flecha, da lança para capturar alguns animais e aqui da pintura rupestre, tá certo? Então, o período neolítico, que foi o último período da pré-história, ele durou aproximadamente 5 milhões de anos, tá bom? E foi justamente esse período que levou o homem a um desenvolvimento ou a um estágio significativo em sua vida social, política e econômica. Vamos ver agora algumas características, certo? A agricultura, como eu já falei, que quem acabou descobrindo foi a mulher, tá bom? A pecuária, que foi quando os homens passaram a criar animais, né? A domesticar. Começaram também a construir canoas, a produzir utensílios à base de cerâmica, a fabricar ferramentas para triturar e armazenar alimentos. Começaram a construir suas primeiras casas feitas de madeira, tijolos, pedra e barro. Foi nesse período também, gente, que surgiram as propriedades privadas. Então, o que antes pertencia a todos, agora passou a pertencer a uma única pessoa ou a um pequeno grupo, certo? Houve também o aparecimento, consequentemente, das desigualdades sociais. Então, à medida que os homens iam conseguindo enriquecer, é claro que outros iam empobrecendo, ficando para trás, certo? É a partir daí que surgem praticamente as desigualdades, pessoas mais pobres enquanto uma minoria cada vez mais rica. A questão da sedentarização ou a fixação, né? Então, os homens começaram a se estabelecer em locais próximos a rios, até porque as terras ali eram mais férteis e propícias à agricultura. Vocês verão futuramente, no segundo bimestre, sobre isso. E o principal acontecimento que marcou aí já o final da pré-história foi justamente a invenção da escrita. Quando os homens passaram a escrever, foi justamente aí né, da pré-história. E é justamente esse acontecimento que separa a pré-história da antiguidade, que nós veremos aí nas próximas aulas, que já é um assunto, claro, da segunda trimestre. Tá bom, pessoal? Então é isso. Eu também vou passar uma atividade desse assunto para vocês. Vai ficar disponível lá no Plural, na plataforma. E qualquer dúvida, estarei por aqui para esclarecer. Tá bom? Mais uma vez, se previnam, fiquem em casa, se cuidem e até a próxima. Tchau. Forte abraço.